Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus que nos garante a vitória pelo sangue de Jesus. E nós estamos agradecidos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos na sua casa para apresentarmos a Ele mais uma vez um culto de louvor e de exaltação ao seu santo nome. Nós queremos nos organizar da melhor forma possível, porque aquilo que a gente faz para Deus é procurando se organizar bem, não é? Para fazer o melhor que pudermos fazer também. Aí a primeira coisa em relação a os que estão sentados aí das colunas para trás, a orientação sempre é que sente para cá, devido a estarmos com a melhor claridade, ficarmos aqui mais próximos. E com relação à nossa tela aqui, aos hinos que são colocados, porque alguns não trazem a harpa. Eu, por exemplo, tem vezes que eu lembro, trazer outras vezes não. A gente acostuma, devido já colocar aqui na tela, às vezes tem e não lembra de trazer. Mas temos estudado na nossa escola bíblica dominical sobre louvor, que é imprescindível que a igreja louve a Deus, tá certo? Aprendemos, inclusive, que quando você fica só ouvindo o louvor, não está louvando, está apenas apreciando. Só louva de fato quando você consegue verbalizar a palavra. Isso nós podemos fazer e sabemos fazer também, tá certo? Então vamos procurar fazer para Deus tudo bem organizadozinho, porque o Senhor merece o melhor que nós temos para oferecer para Ele, não é verdade? Então vamos se organizar, os irmãos que puderem vir mais para cá, venham, até porque dá aquela impressão que parece que querem ficar um pouco longe, né? É distanciamento, mas não é tanto assim não precisa não, mais para cá, fique tão distante não, tá bom? Vamos cantar, convidar aqui o irmão Jorge para entoar 2 hinos da harpa. Aí vai dizendo o número e vai se colocando logo na tela, vê se é possível ninguém ficar sem cantar, tá bom? Mesmo com essa máscara, mas você vai, alguma palavra que a gente pronuncia, já estaremos louvando ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus, minha saudação é com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o número 370. Vamos cantar os dois, 370 e 371. Glória a Deus. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça destes ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu
meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vestestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus. 371. Breve vem o grande dia em que as lutas findarão, todos os males, agonias deste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á um canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á um canto dos remidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Glória a Deus. Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Maravilha, né? Os hinos são verdadeiras mensagens. E quando nós verbalizamos as palavras, estaremos não só louvando ao Senhor, como também sentindo a sua presença. Glória a Jesus. O pastor Ciclai hoje ele não pode estar conosco, mas o pastor Marcos, seu filho, estará nos trazendo o ensinamento da palavra, e o convidamos aqui. Assuma e conduza conforme a direção e aquilo que Deus colocou no seu coração, pastor. Glorificado seja o nome do Senhor, amém, queridos?
Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Quantos estão satisfeitos com o Senhor? Amém. Eu também estou muito satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou. Amém. Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 15. Se você puder ficar de pé, a exemplo dos nossos irmãos, faça isso, por favor. Romanos, capítulo de número 15. Nós somos convidados pelo nosso pastor para trazer a meditação dessa noite. Quantos encontraram, podem dizer amém? Por favor, verifique se há alguém do seu lado que não tem. Eu acredito que também vamos reproduzir aqui nos slides. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 15, diz o seguinte: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos a esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Por favor, leia novamente comigo o verso de número 7, no 3, todos juntos. 1, 2, 3. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios, e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para pregar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. E a nossa oração nessa noite é que o teu Espírito Santo nos traga discernimento, nos traga direcionamento, iluminação, Pai, para que nós possamos aplicá-la, Senhor amado. Que cada coração, Senhor, que adentrou aqui, ó Deus, possa ter essa mensagem traduzida pelo teu Espírito Santo que aponta para Jesus Cristo. Senhor, nós te pedimos, Pai, enche-nos mais uma vez, Senhor, da alegria do teu Espírito, Senhor, e da tua unção, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, por favor. Nos minutos que nós temos, nós vamos meditar. Eu prometo que serei bastante assertivo. Se você que nos assiste quiser tomar nota de algumas coisas, você pode pegar caneta, papel. Você também que está aqui nessa noite. Antes de nós começarmos a mensagem em si, eu quero trazer um abraço dos nossos irmãos ali da Casa de Adoração. Amém? O povo está muito feliz lá, estamos trabalhando e já vamos ter a nossa primeira conferência. E adivinhe quem vai nos ajudar a sediar? A Peniel. Amém, queridos? Ontem nós fechamos com o cantor e nosso irmão em Cristo, Eli Soares, no dia 8 de outubro. 8 de outubro nós estaremos juntos aqui celebrando o Senhor. Amanhã nós começaremos as divulgações, né? Então eu peço a ajuda dos irmãos. Nós temos a ajuda lá do nosso irmão Eli também, para que a gente consiga
angariar recursos para a compra do som, né? Um som não só para a igreja, mas também evangelístico. Então, se você puder, a entrada vai ser um dia só, numa quinta-feira. A conferência vai acontecer somente esse dia, das 6h30 até as 22 horas, aqui com limite de público, claro, não teremos, né, como abrir, né, para todos. O valor, você já pode ir se preparando, tá? É apenas R$20, tá bom? Então, você vai poder cantar, adorar a Deus, vai poder ser ministrado. Eu estarei ministrando a primeira palavra, teremos um segundo momento também de palavra nessa mesma noite, e mais ou menos 1h30, 2 horas de ministração de louvor com o cantor Eli Soares. Então, os irmãos que conhecem, né, aquele hino Me Ajude a Melhorar, é um dos mais conhecidos, né, e outros tantos clássicos que foram regravados recentemente, inclusive os de Álvaro Tito, né, que ele regravou, estará aqui só em voz e violão, adorando ao nosso Deus, tá? Então, se organize, divulgue já para os irmãos, para a família, tá? Não tem desconto, não tem nada, não me pergunte nada de desconto, tá? Será apenas à noite mesmo, das 18h30 até as 22h. Amém, queridos? Quantos entenderam? E vão nos ajudar em oração e divulgação. Amém? Que Deus abençoe. Então, nós vamos começar nessa noite o estudo da carta aos Romanos, no capítulo de número 15. Nosso pastor, ele falou na última terça-feira, ele encerrou o capítulo de número 14, e se você perceber, você que é um bom estudioso da palavra de Deus, você vai ver que o capítulo 15, como o pessoal diz lá no interior, ele vem na mesma toada, amém? Vem na mesma toada. Sobre o que ele vem falando? Paulo, ele vem falando sobre as relações dentro da igreja. E nós podemos sim fazer algumas aplicações, inclusive para relações dentro da tua família. Mas o foco que nós estamos aqui é dentro da igreja. Você vai ver que os problemas que nós temos hoje, ainda dentro do contexto eclesiástico, eles são datados da época de Paulo, irmãos, na igreja ali em Roma. Paulo escreve esse capítulo aqui, você vai ver que ele cita do versículo de número 21 até o versículo de número 32, ele faz citações, inclusive, da sua viagem, recomendações à igreja, por onde ele ia passar, fala um pouquinho sobre a igreja da Europa e tantas outras questões ele levanta aqui. Hoje, provavelmente, nós fiquemos até o versículo de número 13, do capítulo de número 15. Então, eu quero pedir para que você deixe sua Bíblia aberta, tá? Nós faremos de maneira expositiva, versículo por versículo, e alguns pontos a gente vai trazer aqui para reflexão. E o primeiro deles, que eu quero chamar a sua atenção, é que se nós pudéssemos resumir todo este capítulo de número 15, nós resumiríamos ele no verso em que você leu repetidamente comigo. Qual que foi o verso? Qual que foi o versículo? Versículo de número 7. Se você ler com calma esse versículo de número 7, você vai ver que nele nós temos nada mais, nada menos que, primeiro, uma ordem, segundo, um modelo, e terceiro, um propósito, ou um objetivo, ou mesmo uma motivação. Primeira coisa que nós vamos entender aí, a ordem. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, ou recebei-vos uns aos outros. Essa é a primeira ordem que o apóstolo Paulo nos dá, ou dá à igreja ali em Roma, e que nós precisamos tomar consciência disso. O acolhimento por parte da igreja, ela faz-se necessário. E por que eu digo, e parece ser tão redundante, o acolhimento por parte da igreja faz-se necessário? Porque, infelizmente, querido, nós como igreja do Senhor, deveríamos ser a representação de Cristo nessa terra em termos de acolhimento. E acreditem, uma pesquisa feita nos Estados Unidos e outra mais recentemente aqui no Brasil, datada de 2 anos atrás, as jovens que não são cristãos ou não afirmaram que nunca fizeram parte de um contexto eclesiástico, o local onde eles mais se sentem recriminados com olhares, você sabe qual que foi o número 1? Chute aí para mim. Aonde? Na igreja. E por que eu digo isso, queridos? Porque isso serve para a nossa reflexão. Recentemente eu estive falando na casa de adoração, foi uma série de mensagens que eu trouxe,
eu vou esperar o dono do gato aparecer. Amém, queridos? Ou o dono, ou alguém que o conduza de forma gentil, né, a um espaço que é dele. Apareceu o dono. Então, entenda, querido, que nesse contexto nós começamos a falar ali na casa de adoração sobre, o tema era a igreja que ainda não somos, mas que nós queremos ser. E uma das coisas que eu falei lá era justamente sobre acolhimento. Na maioria das igrejas, das denominações, nós temos pessoas, olha só, nós temos até ministérios de acolhimento. Sim ou não? Sim. Aqueles irmãos que vêm, né? O pessoal vem aqui na frente, se converte, e geralmente são cercados por pessoas que tomam o contato deles e encaminham. Encaminham para quem? Para quem que eles encaminham, irmãos? Sabe-se Deus para quem? Porque a maioria dessas pessoas não são contactadas, a maioria, e tudo direciona-se para o pastor. O apóstolo Paulo nos recomenda o acolhimento como algo sendo direcionado não ao ministério, mas à igreja como um todo. Tem igreja aqui? Dá para dar um amém? Você foi chamado para acolher essas pessoas. Eu e você fomos chamados para acolher não aqueles que parecem-se com a gente. Porque a igreja é lugar de gente bêbado, a igreja é lugar de prostituta, a igreja é lugar do vil pecador, amém, igreja? E nós precisamos entender isso. Se nós não entendermos isso, querido, então não é o evangelho que eu e você vivemos, é um evangelho fake. Não é o evangelho que Jesus vivia, porque Paulo vai nos mostrar isso, versículo por versículo, nós vamos já ver. E esse é o primeiro ponto que ele nos diz. Portanto, acolhei-vos uns aos outros. E ele vai nos trazer a questão da exortação e edificação. A segunda coisa que eu quero chamar a tua atenção no versículo de número 7 é para o modelo que Paulo vai nos dizer. O modelo nós vamos ver nos versículos subsequentes, a partir do versículo de número 3, 4 e os outros versículos. Você viu também no capítulo de número 14, nos primeiros versículos, Paulo ele vai nos chamar a atenção para o modelo desse acolhimento, que é justamente através do modelo que Cristo nos deixou. No verso de número 4, se você atentar comigo, você vai ver que Paulo ele também nos dá um outro modelo, antes mesmo do modelo de Cristo. Ele vai nos dizer que tudo dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Em outras palavras, Paulo está nos chamando para nós entendermos que os exemplos contidos na Bíblia Sagrada são exemplos que não são utópicos, não estão distantes de nós. Nós podemos absorver desses exemplos e aplicá-los em nosso dia a dia, na questão do acolhimento, na questão da esperança de uns para com os outros. Você pode dizer um amém? Perceba que, depois que ele nos traz a ordem, eu e você como igreja fomos chamados a acolher uns aos outros. Depois que ele nos traz o modelo, que é o modelo de Cristo, ele nos traz a motivação, o que deve nos mover nesse sentido. E eu quero que você repita comigo, o que deve nos motivar para acolher a todos, para acolher uns aos outros, como Cristo nos acolheu, é a glória de Deus. Você consegue entender isso? Se você não acolhe, você não está glorificando a Deus. Se você deixa isso apenas para 2, 3 pessoas especificamente, você não está glorificando a Deus. A sua vida não está glorificando a Deus. A sua vinda para cá não está glorificando a Deus. A razão de nós estarmos aqui não está glorificando a Deus. E Paulo ele vai nos trazer uma reflexão, queridos, sobre essas questões. E aqui que eu sinto te falar isso. Porque enquanto eu meditava nessa palavra, nossa, como eu chorei, percebendo algumas coisas em mim, porque a Bíblia ela faz isso conosco, enquanto você lê, ela é uma espada de 2 gumes, não é 2 legumes, como essa semana eu ouvi alguém falando, meu Deus, é uma espada de 2 gumes, ela corta aí, corta aqui, penetra na divisão da alma. E enquanto eu li esse texto,
contextualizando com o capítulo de número 14, olha o que Paulo vai nos dizer. Paulo ele vai trazer a nossa reflexão, uma diferença entre alguns cristãos dentro da igreja. Ele vai chamar os cristãos e vai dividi-los entre crentes fracos e crentes fortes. Você aprendeu isso com o nosso pastor na quarta passada, mas como eu te disse, a gente está na mesma toada, então vou aproveitar para a gente relembrar. E tem gente aqui que não estava na terça passada, desculpa, quarta é lá, na terça passada. Então preste atenção aqui, por favor. Obrigado, Camila, eu sei que você sinalizou aí. Preste atenção. Paulo ele vai nos descrever que os crentes fortes devem submeter-se aos crentes fracos. E como é que nós vamos entender se nós estamos nos crentes fortes ou se somos os crentes fracos? Precisamos entender alguns contextos. O contexto de Efésios, capítulo número 4. Paulo ele vai falar sobre maturidade cristã e unidade da fé. A estatura de varão perfeito é o ponto em que você compreende a liberdade que existe em Cristo Jesus. O que é um crente fraco, segundo Paulo, segundo a Bíblia? E se você disser que não acredita nisso, então você não está acreditando na Bíblia. Segundo Paulo, crente fraco é aquele que está apegado a legalismo, aquele que diz, porque dia tal é santo, porque eu não posso comer tal coisa, porque essa coisa aqui é completamente impura. Vocês conhecem alguém assim? Mas fique tranquilo, porque se você vê problema no crente fraco, também existe problema no crente forte, nos ditos crentes fortes. E aí o crente fraco, o que acontece? Através do legalismo, ele utiliza aquele espelho fechado dele para tentar medir o seu prumo, ele usa o seu prumo, a sua medida, para tentar medir a todos. O tamanho da saia da irmã precisa ser do tamanho da dela. O dia que os irmãos adoram precisa ser o mesmo dia do dele, que ele adora. O culto doméstico só serve se tiver 4 hinos de sangue, 2 de fogo e 1 daquele jeito. E se não faz desse jeito, então não funciona. Quem está entendendo aqui diz um amém. Você está conseguindo compreender? Eu estou citando, irmãos, aqui algo muito simples, é muito simplista aquilo que eu estou falando. Mas existem coisas que são do nosso dia a dia, e ainda assim nós acabamos nos apegando a isso. E eu não estou falando aqui de legalismo baseado na hipergrace, né, que o pessoal está falando, usando muito aí essas igrejas que não têm doutrina, não estou falando disso. Eu preciso que você entenda que existem coisas que são morais, imorais e amorais. Por exemplo, nós, da Assembleia de Deus, nós não temos problema em comer carne de porco. Temos, sim ou não? Não temos. Eu, particularmente, aprecio. Quando Nilson faz aquele lombo suíno, na verdade não é Nilson, né? O que eu comi lá foi o tio de Jocileide que fez. Desculpa, Nilson, mas Nilson também faz, irmãos. Faz aquele lombo suíno, passa aquele molho barbecue. Meu Deus, eu não tenho problema nenhum. Mas quando eu vou, por exemplo, a Barreirinhas, e lá boa parte da família é adventista, da família da minha mãe, irmãos, eu evito levar camarão para comer lá junto com os irmãos, eles vão se escandalizar. Eu evito, quando a gente sai para um churrasquinho, pedir alguma coisa que tenha uma linguiça, Deus o guarde, porque os irmãos vão se escandalizar, você está entendendo? Agora entenda uma coisa, nós não temos problema em comer um lombo suíno. Agora imagina que você chega numa casa, como acontece muito ali no bairro onde nós moramos, no Miritiba, você chega numa casa, lá e tal, e aí os irmãos não, as pessoas são de origem católica e dado o período, ofertam a São Pedro a carne de porco. E você sabe disso e você vai lá. Você sabe, você é ciente. Tipo bombom de São Cosme e Damião, que ficam andando na rua. Isso é outra história, irmãos. Nós comemos, mas se você sabe que aquilo ali é sacrificado a ídolos, você me perdoa, querido.
Você está agindo como ignorante, se você se permitir comer aquilo. Ah, mas eu consagro aqui. Não tem mais nada que você possa comer, não há mais nada. Não tem nenhum outro local que você possa comer. Você está conseguindo entender isso aqui? Nós estamos dando essas diferenças para que você entenda aquilo que Paulo está falando. Aquilo que a Bíblia está nos recomendando. E aí, irmão, se você come, o que você precisa fazer com o irmão que não come? É rasgar um toicinho na frente dele? Oh, meu Deus! É isso? É se no círculo de oração vem todo mundo de branco, não aqui, né? Mas se no círculo de oração vem todo mundo de branco, você sabe que é uma tradição, e você saia lá embaixo, coque, você pega e coloca aquela calça mais arrochada que você tem, bota uma blusa de alça e vem, pelo amor de Deus, querido. Eu quero que você perceba, querido, que isso não é de agora, isso não é da Peniel, isso não é da Assembleia de Deus, isso é da época de Paulo, amém? Você está conseguindo entender isso? Agora Paulo também vai dizer uma coisa: se os irmãos que são considerados fracos, nesse sentido de usarem um prumo, fechado em sua ignorância, baseado no legalismo e na lei, tudo é pecado, nada se pode, ele vai falar agora dos irmãos que são considerados fortes. Por quê? Porque esse tipo de irmão que já entendeu a liberdade que existe em Cristo, geralmente são irmãos que estudam um pouco mais a Bíblia, se dedicam um pouco mais a compreender até de maneira teológica algumas questões culturais, são tendenciosos a menosprezar os irmãos mais fracos. Sim ou não? Sim. Sim. São tendenciosos, sorriem, desdenham quando vê um irmão falando. Isso é muito comum, a gente vai aqui em viagens no interior, e às vezes vão algumas pessoas acompanhando. O que Paulo vai nos recomendar, irmãos? Olha, Paulo vai dizer, e eu quero que você se atente para cá, para esse exemplo. O que Cristo fez quando ele estava com os 12? A maior demonstração de humildade dada por Cristo foi através de uma bacia com água, uma toalha, e estar abaixo daqueles em que ele não precisava fazer isso. Mas ele o fez para nos dar esse exemplo. Se você quer ser considerado o maior de todos e você percebe que existe legalismo nos teus irmãos, irmão, desce, equipare-se, para não fazer com que o teu irmão peque por aquilo que você está fazendo. Precisamos entender isso, que é uma recomendação das Sagradas Escrituras. Paulo ele vai nos chamar a atenção no verso de número 1 e 2. Ele insta com os crentes maduros a não procurar agradar a si mesmos, mas a edificar a fé do cristão mais fraco. E se você já teve a compreensão daquilo que Cristo fez com você, e você percebe que o seu irmão não tem essa compreensão, não exponha o ridículo. Chame ele aqui, ó. Deixa eu te explicar aqui uma coisa, meu lindo. Abre a sua Bíblia em tal lugar. Vamos estudar aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. E se ele te ignorar, chama um outro irmão para tentar conversar com ele. Agora cá para nós, irmãos, olha aqui para mim, por favor. Tem gente que é ruim, que é cabeça dura. Deixa a ação com o Espírito Santo, amém? Com esse tipo de gente, você fala a primeira, fala a segunda, exorta, direciona, chama o irmão para poder comprovar isso, a Bíblia recomenda isso também. Agora não deu, bola para frente. Vamos continuar. O modelo que eu disse para você, que Paulo nos dá, o primeiro é de Cristo, o segundo das Sagradas Escrituras. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha só, o exemplo que ele dá primeiro apontando para as Escrituras, ele nos mostra que suas páginas estão cheias de bons exemplos de muitos que perseveravam e incentivaram a outros. Alguém pode me dar um exemplo aqui de alguém que incentivou outras pessoas? Do Antigo Testamento? Por favor.
Pelo menos professores de EBD, secretários. Camila te manifesta. Um exemplo só que eu estou te pedindo. Um exemplo, você que lê Bíblia. Um exemplo de alguém que fortaleceu a fé de outro. Bora, minha gente. Pergunta não é retórica, não. Quem? Quem, irmã Jonice? Fale aí. Josué e Caleb. Vai, irmã Jonice. Surra aí no povo. Paulo e Silas, querido. Bora. Quem mais? Hã? Meu Deus do céu. Faz assim, ó, escola bíblica, escola bíblica, escola bíblica. Vamos lá. Vá para a história de Jó, só lá você encontra 4. Enfim, com seus defeitos, mas estava todo mundo tentando ajudar, todo mundo tentando dar seu pitaco ali para reerguer. A Bíblia está recheada, querido, de exemplos de gente edificando gente, de boas relações, de pessoas que ajudavam outras pessoas a vencerem. Você vai ver Moisés, ele precisou de 12 líderes, de 12 representantes, que pudessem, como representantes, claro, representá-lo, representar as 12 tribos, perdão. Ele precisou de 2 homens para segurarem os seus braços durante a guerra. Eu poderia passar a noite inteira aqui citando exemplos, a noite inteira. E Paulo vai nos falar justamente isso, irmãos. Se a Bíblia, se as Sagradas Escrituras nos apontam, primeiro, para N exemplos, que ele poderia começar a citar aqui, mas não fez. Ele apenas disse que as Sagradas Escrituras têm N exemplos. E segundo, ele aponta para Cristo. Para você é suficiente, sim ou não? Sim ou não? Se não for suficiente, então você me perdoa, porque eu não sei o que é mais. Se todos os exemplos da Bíblia, a gente poderia apagar todos os exemplos, mas apenas o exemplo de Jesus, e você como seguidor dele já seria mais do que suficiente para você acolher a outros e para você cuidar dos teus irmãos. Você precisa entender isso, querido. Não foram os pastores que foram chamados para fazer isso. Acolher, exortar e edificar. Fomos nós como igreja, foi você como igreja, sou eu como igreja do Senhor para esse tempo. Amém? Eu vou te citar um exemplo aqui. Eu gosto muito de citar esse exemplo, porque nós somos muito práticos em julgamento, muito práticos. Certa vez eu estava numa dada reunião, com alguns líderes, eu fui para um treinamento, e depois acabei ficando lá, era o dia inteiro, estava dependendo de carro, de carona, e fiquei sentado lá, assim, um pouco distante, em uma dada congregação, eram mais ou menos uns 7, 8 líderes, e muitos jovens, mas muitos jovens, você tem noção, uns 80, 90 jovens, e a discussão deles, depois do dia inteiro lá de evento, era sobre disciplina para uma dada adolescente, que era criança e agora estava com 12, 13 anos, quando criança se vestia toda comportadinha, e agora com 12, 13 anos, as roupas estavam apertadas, as saias estavam lá em cima, a camisa estava zerada aqui na saia, e ainda assim ela continuava cantando, e eu via raiva, motivação no coração deles, de dizer, meu Deus, nós temos que fazer alguma coisa, isso não está certo, ela não pode nem levantar o microfone que mostra a barriga. E eu fiquei ouvindo e tal, e eles continuaram falando, pois é, você percebe que os 4 irmãos dela menor, nenhum deles se veste assim, só ela, e ela se vestia tão comportadamente e tal. A comunidade é uma comunidade muito carente, irmãos, a comunidade em si, a igreja está numa comunidade muito carente. Eu continuei ouvindo, quando terminou a reunião, decidiram virar para mim e perguntar o que eu achava. Eu estava no canto esperando minha carona, e aí eu fiz algumas perguntas. A primeira pergunta que eu fiz foi, quantos anos tem essa jovem que vocês falaram? Acho que uns 12, pastor. 12, 13 anos, aquela fase, que está virando mocinho e tal.
Quantos irmãos ela tem? Ela tem uns 4, 5 irmãos. Quem trabalha na casa dela? Só a mãe, é a mãe criando os meninos todos e tal. O pai foi embora. E aí eu fiz uma pergunta, quantos de vocês já foram na casa dela perguntar se está faltando alguma coisa? Ou pedir para ver o guarda-roupa? Ninguém respondeu. Eu fiz uma segunda pergunta, me responda aqui uma coisa. As roupas que essa menina está usando, são roupas diferentes ou são as mesmas roupas de quando ela usava quando era criança? Todo mundo emudeceu e começaram a perceber aonde eu queria chegar. Eu disse para eles: irmãos, você dizer que a roupa está muito curta é muito fácil. É muito simples. Mas no contexto em que vocês estão, eu preciso perguntar para vocês. Eu estou perguntando porque eu sei aqui da comunidade, eu sei das dificuldades. Quantos de vocês já compraram pelo menos uma peça de roupa para presenteá-la? Quem está entendendo aqui nessa noite, diga amém. A oração não foi mais aquela oração de raiva ou de rancor, ou de disciplina, mas foi uma oração de súplica, de perdão a Deus pelo julgamento prévio que eles estavam fazendo. Alguns 3 meses depois eu voltei ali, eu olhei aquela jovem, muito bem vestida, linda, adolescente, cantando para o Senhor, sem vergonha nenhuma, e os irmãos vieram conversar comigo: pastor, muito obrigado, porque nós fomos à casa daquela jovem e não só roupa para ela, mas os irmãos também não tinham, como os irmãos aqui, alguns que já vieram de contextos parecidos, sabem que quando se tem dinheiro, muito pouco dinheiro, muitos filhos, às vezes a roupa de um vai passando para o outro, não é verdade? E a mãe ainda não tinha condições, a mãe, né, era uma senhora muito forte, então as roupas dela ficariam, né, estranhas até na criança, e estavam de todo jeito tentando, né, comprar. Os irmãos descobriram isso, e não só abençoaram ela, como também os meninos com roupas doadas, vestiram a família, edificaram o corpo de Cristo e aprenderam uma lição. A palavra de Paulo, querido, e a Bíblia Sagrada, ela nos ensina nas nossas relações pessoais. Eu sempre digo em minha casa, digo para a Raíssa, ensino o Murilo. Sempre que vocês verem algo, uma situação, nunca julguem pelo sentimento que você está vendo. Sempre pergunte o que está acontecendo. Sempre queira saber primeiro o que está acontecendo, para que depois você tome um posicionamento. Sempre que você vê um casal brigado, nunca pense que foi apenas um lado, ouça os dois lados sempre. Sempre que você vê um acidente, nunca, com certeza foi aquele rapaz ali. Vá sempre ouvir os dois lados. Nós, como igreja do Senhor, se nós não entendemos isso, querido, e perceba que no final do capítulo de número 14, da metade do capítulo de número 14 para o final, Paulo vai nos falar sobre julgamento. E tem um livro que eu gosto muito, se você puder anotar, eu te recomendo. É um livro que hoje é um best-seller no mundo todo, e eu já li ele por 2, 3 vezes, chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O título é muito simplista, parece muito bobo, mas é um livro de extrema relevância, de 30 anos de pesquisa, dentro do meio não só corporativo, mas religioso, emocional. E uma das coisas que o autor Dale Carnegie, ele fala nesse livro, inclusive citando a Bíblia Sagrada, é que uma das piores coisas que existem na relação humana é a falta de empatia com o outro, é o se colocar no lugar do outro. E foi tudo o que Jesus fez. Você já parou para se perguntar por que Jesus chorou, querido? Com a morte de Lázaro? Sendo Deus, sabendo que ia ressuscitá-lo,
Por que Jesus chorou? Tem lógica isso, irmãos? Porque ele se compadeceu daqueles que estavam sofrendo. Chorou com os que estavam chorando. Não chegou metendo o pé, abram alas, porque chegou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só olhem o que eu vou fazer, Lázaro, vem para fora. Não, Jesus antes chorou. Ele se permitiu sentir a dor dos outros. E é todo esse caminho inverso que nós como igreja temos nos permitido fazer, infelizmente. Eu quero que você, nessa noite, eu já estou encerrando, vou passar, ainda tem algumas demandas, mas eu quero que nessa noite você saia daqui com essa introdução ao capítulo de número 15, consciente de que, se eu e você somos igreja, se nós servirmos o Cristo que nos deu exemplo, e se nós não estamos seguindo o seu exemplo, que igreja que nós somos? Que referência que nós somos para esse mundo caído, irmãos? Que referencial que nós somos para as pessoas lá fora? E eu não estou dizendo de você ser um crente legal, se adequar aos padrões mundanos, não estou falando isso, irmãos. Jamais, os irmãos aqui me conhecem, sabem que eu não faço esse tipo. Mas eu estou falando do se permitir entender a dor ou o problema do outro, edificar e exortar em amor, antes mesmo de julgá-lo. E eu vou aqui encerrar o pensamento que eu comecei falando sobre julgamento, do livro lá de Dale Kennedy, que ele faz uma citação. Ele diz assim: até Deus, o Todo-Poderoso, o regente do universo, deixou separado o julgamento para o momento final. Ele não nos julga nesse momento, até Deus. Mas nós, como feitura sua, criatura sua, nós somos imediatistas em julgar tudo e todos. Julgue ideias, julgue comportamentos até, se for o caso. Julgue questões, mas acolha pessoas. Cuide, ame, direcione, exorte em amor. A minha oração nessa noite é que o Senhor, Ele tenha misericórdia de nossas vidas, amém, querido? E por que eu estou pregando isso? Porque eu preguei essa mensagem para mim, há alguns dias atrás. Eu preguei essa mensagem na igreja a qual o Senhor nos comissionou. Eu preguei essa mensagem para mim hoje novamente, pela manhã, quando eu soube que eu iria ministrar nessa noite. Fique de pé comigo, por favor, nessa noite. Aos irmãos que nos assistirão depois, devido à queda de um fio de internet, hoje não está sendo transmitido. Eu quero que você perceba que Paulo nos chama a atenção para uma relação que sempre haverá, queridos, sempre haverá. Alguém sempre terá que abrir mão de algumas coisas em detrimento de outros, para abençoar outros. E se existem os crentes mais fortes e mais fracos, como a Bíblia fala, e eu sei que existe, e se os mais fortes são convidados a exortarem amor, a acolherem os mais fracos, a redirecionarem, a trazerem a luz da liberdade que existe em Cristo, os mais fracos, mas não julgá-los. Compreende-se que a igreja, como sendo madura espiritualmente mais forte, faça a mesma coisa com o mundo. Diga: olha, isso aqui é pecado e você precisa se arrepender. E o meu Deus te ama. E não simplesmente saia metendo o pé de qualquer forma, como eu tenho visto infelizmente aí em algumas redes sociais essa semana. Precisamos entender isso. O Senhor nos chamou para ser igreja que acolhe uns aos outros, que prega o Evangelho e que modifica o status quo da sociedade em que está.
Sempre que você quiser julgar, ou que você quiser falar na situação sem ver os dois lados, lembre-se dessa menina que eu te citei aqui, lembre-se desse exemplo, amém? Feche os teus olhos comigo, por favor. Senhor, a minha oração nessa noite, Pai, é que Tu tenhas misericórdia de nós, Pai. Tu nos chamaste, ó Pai querido, primeiro, Senhor amado, Tu nos deste uma ordem, Senhor, de acolher uns aos outros, Senhor. Segundo, Pai querido, Tu nos mostraste o modelo, que é segundo Jesus Cristo, Pai, abrindo mão, inclusive, ó Deus, de algumas questões nossas, Senhor, para poder fazer com que os outros, Senhor amado, vivam, ó Deus amado, a terceira coisa que é o propósito, Senhor, que é a glória do Teu nome, Pai. Nos ajuda, Pai querido, a glorificar o Teu nome, ó Pai querido, dia após dia, através do nosso exemplo, através de nossas palavras, Senhor, através da nossa fé, Senhor amado, para que a cada dia, ó Deus, a nossa esperança em Ti, Senhor, seja alimentada, Pai. Usa-nos, Senhor amado, neste tempo, ó Pai querido, para este povo, ó Deus amado, ao qual o Senhor ama tanto, ó Pai. Senhor, usa-nos, Pai querido, neste tempo, ó Deus amado, para pregoar as Tuas boas novas, Pai. Usa-nos, Senhor amado, neste tempo, ó Deus, para ser referenciais, ó Deus, para um mundo caído, ó Deus, e perdido. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Amém. Glória a Deus. Guarde bem essa palavra, e ao chegar em casa, vocês perceberam que o pastor Marcos, ele não explorou, mandando repetir os versículos, mas tudo que falou foi de acordo com essas citações bíblicas. É preciso muita determinação nossa e sensibilidade de Deus para agir assim, porque é uma necessidade. Enquanto ele fazia, eu sei que nós temos muitos exemplos, né? Lá no interior, num dado momento, numa reunião com o pastor, os obreiros, e começaram numa adolescentezinha lá, não disseram o que ela fez, mas batendo forte. Aí eu disse para eles que alguém, quando comete um erro, em qualquer que seja a situação, ele fez aquilo de acordo com o nível espiritual dele, por isso que ele fez. Aí eu disse, com relação a essa adolescente que fez isso que vocês estão dizendo, qual é a solução? Ao invés de só falar porque fez, tentem levantá-la para o nível espiritual de vocês, que é o forte. Se você conseguir colocar aquela pessoa que fez determinada coisa, que no seu ponto de vista está errado, é só você tentar edificá-la, levantá-la para que ela adquira um nível espiritual tipo o seu, e não só ficar recriminando. Então esse ensinamento de Paulo, nessa continuação do capítulo 14, capítulo 15, nós temos que ter muito cuidado, sensibilidade de Deus, para agirmos assim, porque é uma necessidade, essa questão de julgamento. Tem mais outro detalhe, devemos nos lembrar de quando você é duro no julgamento que faz, não esquecer que você também está sujeito a fazer a mesma coisa, tá ou não está? Enquanto nós estivermos aqui na luta, antes de Jesus vir buscar a sua igreja, porque nós todos somos humanos, seres humanos, a mesma possibilidade que tem alguém de cometer uma coisa errada, eu também tenho a mesma. O cuidado que devemos ter é se caso eu faça aquilo que alguém fez, como é que alguém vai me julgar? Eu vou gostar de um julgamento duro? Então é isso que a gente tem que levar em consideração, que estamos no mesmo patamar, no mesmo nível, na mesma situação, na mesma possibilidade, e ter muito cuidado com relação ao julgamento. Quem devia ser duro era Jesus, ele nunca foi com ninguém. Não aceitava como não aceita, nem aprova, como nós também não. A diferença é como nós julgamos determinado caso na igreja. É certo que não é fácil, não é fácil. A gente vê coisa assim que a gente fica querendo resolver. Aí tem que se acalmar
e entender que a igreja é um lugar de acolhimento. Amém? Deus nos abençoe. Vamos cantar um louvor ao Senhor? Vamos convidar a irmã que vai, irmã Adriana, que eu diga Paulinha, para não ter dificuldade. Tem um Paulo e Paulinha. Irmã Adriana que vai louvar o Senhor. Enquanto isso, vamos aproveitar e servir ao Senhor com as nossas ofertas. Amém? Então, meus amados, continuemos firmes como igreja, perseverando sempre e cumprindo o nosso papel em todo o tempo, sendo discípulos e imitadores de Cristo. Salve a igreja com a paz do Senhor. Ele estava quase chamando, vamos ouvir a Paulinha. Ele só me chama assim, Paulinha. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinto assim. Quando há fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinto assim. Forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço
Tem alguém nos visitando hoje? Alguma pessoa que está nos visitando? Se tiver, faça o sinal com a mão, que não congrega aqui na Pinel, graças a Deus todos são daqui. Ou alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus e resolve nesta noite fazer isto, também não tem? Glória ao Senhor. Amanhã temos culto, alguém tem informação se temos culto evangelístico? E onde? Está aqui Saboia, nem Juninho, que tem? Onde é? Rua São Luís, Novo Angelim. Quem quiser ir é só vir para cá e sairá com os irmãos encarregados na direção desse culto. Amém? E então segue a programação da semana e vamos seguir com Jesus sempre. Nós convidamos a todos a ficar de pé para nós orarmos encerrando e convidar aqui o pastor Fontinelli para estar nos impetrando a bênção apostólica. Para aqueles que não sabem, o pastor Fontinelli é um dos vice-presidentes do Ministério Peniel. E sempre que eu vejo, a gente sempre faz questão de destacar uma coisa muito interessante que aconteceu. O coronavírus causou problema, deixou sequelas em algumas pessoas que foram atingidas por ele. Pastor Fontinelli, alguns lembram que algumas vezes que ele veio aqui antes, foi numa bengala para subir aqui, alguém teve que ajudar, não sei se alguém lembra disso. Aí ele foi acometido do coronavírus, ficou bonzinho. Coisa curiosa, não é? Alguns ficam perguntando como foi isso. Aí desconfiam que foi as beberagens. Ele tomou bastante chá, deram bastante chá para ele, aí pensa que esse chá foi que curou. Ele ficou bom, está aí, ó. Glória a Deus, Jesus é maravilhoso, não é? Então o pastor Fontinelli é um dos nossos pastores que preside o Ministério Peniel, está aqui conosco firme, em nome de Jesus. Levanta a sua mão e oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, nós somos gratos ao Senhor por esta noite especial, meu Pai, que nós entendemos a Tua Palavra, estudamos a Tua Palavra e pedimos ao Senhor que nos ajude para aplicá-la em nosso coração, em nossa vida e em nossa prática diária, Pai, com relação àquilo que ela nos ensina a fazer, Pai. Ajuda em tudo, ajuda o Teu servo pastor Marcos, que veio nesta noite nos trazer a Tua Palavra, seja com ele, abençoe cada dia o seu ministério, a sua vida, a sua família, Senhor, ajude e recompensa de uma forma toda especial, e seja com todos nós, Pai, nos ajudando, levando em paz, guardando nesta noite, nos dando livramento de todo mal, Senhor, e amanhã, um novo dia, Pai. Pedimos que o Senhor continue conosco a nos guardar, a nos dar livramento do mal, já que estamos rodeados de tantas coisas ruins, Pai. Somente a mão do Senhor e o Teu poder para nos guardar, então nos guarde a todos, leve-nos em paz, em nome de Jesus. Só dar uma palavrinha rápida. Meus amados, antes de dar a bênção apostólica, eu quero falar também um pouco da grandeza de Deus, a situação que eu tive, que se eu for falar tudo, quando começou, primeiro foi um aneurisma, só escapei pelos milagres de Deus, e de lá vinha nessa situação. Aí veio esse problema desse vírus que já matou milhares e milhares e ainda continua matando. E, graças a Deus, a sequela que ele deixou foi porque eu estava me alimentando muito pouco. E abriu o apetite. Você vê como Deus é maravilhoso. Leve isto para os outros. O Senhor não nos desampara. O Senhor está conosco em todos os momentos. A quanto a gente pensa que está passando por alguns problemas, é quando está passando por algumas provas, as provações,
e o Senhor está nos abençoando. Às vezes a gente passa por aquelas provas e a gente dê glória a Deus em tudo, porque nós somos servos de Deus. Nós vivemos aqui neste mundo, mas não somos do mundo. Nós somos do Senhor. É preciso nós termos muito cuidado, prestar muito bem atenção. Essa aula que este pastor, este jovem pastor, entregou aqui para nós temos que prestar bastante atenção. Essas cartas de Paulo, isso é muito importante para nós aprendermos. Que o nosso pastor falou aqui também a respeito, complementando o que ele falou. É maravilhoso essa aula e nós não podemos ficar com isso só entre nós. Vamos continuar levando para outros, certo? Que estão precisando de ouvir estas palavras maravilhosas. Vamos, a bênção apostólica. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja e todos possam dizer amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Que sequelas ele ficou, né? Abriu o apetite. E acha asa peixe.